Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre anfíbios. Bom, então, quem são os anfíbios? Vocês conhecem? Anfi, em latim, significa duplo e bios, vida. Portanto, animais de vida dupla. Por que vida dupla? Parte da sua vida, o animal vive na água. E aí, em um determinado estágio, ele consegue sair da água e ocupar o ambiente terrestre. Aliás, os anfíbios são os primeiros vertebrados que se arriscam ao ambiente terrestre. Mas como nós vamos ver ao longo da aula, eles ainda são muito dependentes da água para a sobrevivência em vários aspectos, em especial para a reprodução. Tá bem? Então vamos lá. Bom, os anfíbios na fase adulta apresentam uma pele bastante simples. Ela é mole, lisa, muito úmida e ricamente vascularizada. Nós vamos ver depois por que tem que ser assim. A resposta é simples. Os sapos respiram pela pele também na fase adulta, né? É uma pele geralmente de coloração bastante viva. Aliás, anfíbios que têm a pele bastante colorida são indicativos de que podem ser venenosos. Então a gente deve ter cuidado ao manusear esses seres. Os de pele de coloração simples, não oferece esse perigo, mas os muito coloridos podem sim, certo? Eles conseguem ter a pele confere a eles uma grande capacidade de camuflagem, né? E inclusive eles podem mudar de coloração da pele de acordo com o ambiente, ok? Bom, esses animais, como nós dissemos, ele tem vida dupla, né? Uma parte da vida dele é aquática, parte da vida é terrestre. Quando ele está na água, quando o anfíbio está na água, a respiração é branquial, não tem opção, né? Somente quando ele vai para a vida terrestre é que ele transforma a sua respiração em respiração cutânea, continua sendo cutânea, mas também tem pulmões, forma-se pulmões. É claro que os pulmões dos anfíbios são bastante simples, são chamados pulmões saculiformes, né? São saquinhos, então a capacidade de realizar hematose, ou seja, as trocas gasosas com o sangue, ainda são um pouco precárias. Por isso que ele precisa da complementação da respiração cutânea, tá bem? Observe, só para que a gente possa ter uma ideia, o pulmão ele vai melhorando ao longo da escala zoológica, né? Então nós temos aqui os anfíbios, né? Os répteis, as aves e os mamíferos. Então veja que o nosso pulmão ele é muito melhor estruturado que o pulmão de um anfíbio, né? Daí a sua ineficiência respiratória ou não total eficiência respiratória tendo que ser compensada com a respiração cutânea. Por isso, os anfíbios têm que ter a pele úmida e a respiração possa acontecer. Tá ok? Do que se alimenta os anfíbios, né? Então também depende da fase da vida. Normalmente os anfíbios de fase larval, e aí nós damos o nome de girino, né? Eles são herbívoros, né? Se alimentam de algas, né? Mas quando ele passa para a fase adulta, eles passam a ser carnívoros. E aí eles têm uma grande importância na natureza. Por quê? Eles se alimentam uma grande quantidade de insetos, de artrópodes em especial. Então são considerados grandes controladores de insetos na natureza. Tá bem? Olha lá, né? Um, um sapinho aí, né? Um anfíbiozinho. Na verdade é uma rã, né? Isso aí. Se alimentando de uma minhoca. Para que os anfíbios possam ter essa alimentação bastante desenvolvida, uma das características adaptativas mais interessantes, nós dizemos que a língua do anfíbio é protrátil. O que significa isso? Que ela se dobra, né?
ela faz o movimento de dobrar sobre ela mesma. Então ela projeta a língua, bate, gruda na presa e volta para dentro da boca. Então uma língua protrátil. E aí, aquilo que foi ingerido vai passar por um sistema digestivo já totalmente desenvolvido. Né? Os vertebrados têm um sistema digestivo totalmente desenvolvido. E vai aparecer todas as etapas do tubo digestório estão presentes ali. Desde o esôfago, o estômago, o intestino, até desembocar numa cloaca. Né? O que é uma cloaca? Cloaca é um orifício que tem função múltipla no animal. Né? Então, nesse orifício desemboca o ânus e desemboca também o reprodutor. Tá bem? Então, observe aqui um anfíbio, uma imagem, né, de um anfíbio cortado. A gente consegue ver o estômago bastante grande, aliás, no tubo digestório, o anfíbio tem o estômago muito grande, porque ele come uma quantidade enorme de insetos num único dia. Tá? A gente consegue ver o pâncreas aqui em cima, e aí todo o resto do tubo digestório, dando prosseguimento aqui ao intestino, né? Então, um tubo digestório completo, com boca, estômago, intestino e ânus. Ok? Os anfíbios têm rins, né? Já tem rins. E ele urina líquido. Né? Agora, o importante é perceber o seguinte, que na fase larval, o principal composto nitrogenado excretado é o amônia. Né? É a amônia. E quando ele vai para a fase adulta, ele excreta ureia. Então, na fase larval, no girinho, excreta amônia. Na fase adulta, excreta a circulação dos anfíbios. Um pouquinho de dúvida, né? Bem, vocês viram que ele tem uma circulação simples, fechada e simples. Né? Aqui, a circulação é fechada, dupla e incompleta. Dupla e incompleta. O que significa isso? Circulação fechada, a gente já sabe que é aquela em que o sangue circula o tempo todo dentro dos vasos, ele não transborda pelo corpo como na circulação aberta. Né? Por que dupla? Porque o sangue vai passar 2 vezes pelo coração para completar a sua circulação total no corpo. Então ela é dupla. Só que tem um problema. O sangue arterial, rico em oxigênio, e o sangue venoso, rico em gás carbônico, se mistura totalmente porque ele tem apenas um ventrículo. Então, como o sangue arterial e venoso se misturam, ela é incompleta. Ok? Cuidado, não vai confundir essas informações. Fechada, porque o sangue circula o tempo todo dentro do vaso. Duplo, porque ele passa 2 vezes pelo coração para completar toda a circulação. E incompleta, porque... Bem? Então, os anfíbios têm um coração com 2 átrios e um ventrículo. Bom, vamos conhecer então um pouquinho mais sobre os anfíbios. Né? Reino animal, filo dos cordados, classe dos anfíbios, e aí vem as ordens. Então nós vamos conhecer 3 ordens também. A primeira é chamada Anura, é a ordem dos sapos, rãs, pererecas, tá bem? E é interessante que a gente consiga diferenciar o que é um sapo, o que é uma rã e o que é uma perereca. Ok? Observe, né? A estrutura esquelética de um sapinho, né? Diafanizado. Esse processo de diafanização é quando se utiliza xilol e retira tudo que tem de estrutura gordurosa e deixa transparente a parte proteica. E a gente consegue ver então internamente no animal. Tá bem? Bom, é um animal que tem uma capacidade muito grande de se defender, né, de se sobreviver na natureza, mas ele está altamente ameaçado. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente disso aí. Os anfíbios estão ameaçados, né, de entrar em processo de
de extinção. Já diminuiu muito a quantidade de anfíbios na natureza, mas a tendência é que, se a gente não cuidar, pode começar a ter um declínio tão sério que leve à extinção. E aí a perda para a natureza seria enorme. Qual a diferença entre um sapo, uma rã e uma perereca? Bom, isso é um sapo. Como é que você sabe? Uma glândula, essa glândula é chamada glândula parótida. É uma glândula que libera alguma toxina. Agora, cuidado, aquela história de que sapo faz xixi no olho, cega, isso esquece, isso não é verdade, tá? Mas ele libera sim uma toxina na superfície da pele caso você manuseie, caso você irrite o sapo, ele vai deixar expelir aqui um pouco de veneno que é uma defesa contra os predadores. Por exemplo, se um réptil vier comer um sapo desse, quando ele abocanhar, esse gosto, né, irritante vai fazer com que ele tenha alguma chance de sobrevivência. Então os sapos possuem essa glândula parótida bastante visível aqui na parte superior da cabeça. Tá bem? Olha lá, muito visível. Tá bem? Isso é um sapo. Isso já é uma perereca. Mas como é que a gente sabe que é uma perereca, né? A gente sabe que no vídeo, do nosso vídeo lá da nossa aula, tem uma pererequinha cantando lá. A forma mais fácil de observar uma perereca é a seguinte: ela não tem a glândula desenvolvida e ela vai ter ventosas nas terminações digitais. Então, na ponta dos dedos vão ter ventosas. Ventosas são estruturas que servem para grudar. Então, perereca sobe pela parede, gruda no vidro, né? É um animal bastante maleável nesse sentido. Ok? Então, isso é uma perereca. E olha lá as ventosinhas na ponta dos dedos do bichinho. Ok? Isso é uma perereca. Olha lá. Tá vendo? As pererecas então têm ventosas bem desenvolvidas. E as rãs, elas têm a pele lisa, bastante fina, e não apresentam ventosas e não apresentam as glândulas, não apresentam as glândulas na cabeça, tá bem? Esses animais têm uma vocalização bastante interessante. Se vocês voltarem novamente lá no início da aula, vocês vão ver uma pererequinha que nós gravamos fazendo uma vocalização, tá bem? E aí a gente escuta, né, à noite, quando passa nas regiões alagadas, aquele barulho característico do coachar dos sapos, das rãs e das pererecas. Bom, e aí, já que nós falamos em regiões alagadas, a reprodução do sapo, né? A reprodução dos anfíbios. Os anfíbios têm fecundação externa, tá? Existem algumas exceções, mas normalmente é fecundação externa. E como é que acontece isso, né? Lá uma bela noite, o sapão começa a coachar e a fêmea aceita o coacho do sapo. O sapo então sobe atrás da fêmea, aperta a fêmea com bastante força e ela libera na água os óvulos. E sobre os óvulos ele libera os espermatozoides. Portanto, a fecundação é externa, após um abraço nupcial. Tá bem? Uma vez feito isso, o ovinho vai se desenvolver e formar um girino. E esse girino vai crescer e vai se transformar por metamorfoses. Então é isso aqui, ó. O sapinho libera os ovos, a rã, né, ou o sapo fêmea, né, ou a perereca fêmea. Então cuidado, hein? Rã não é fêmea de sapo, tá? Rã macho, rã fêmea, sapo macho, sapo fêmea, perereca macho, perereca fêmea. Então, as fêmeas vão liberar os ovos, que serão fecundados externamente. Esses ovos eclodem, saem os girininhos que nadam ativamente e ganhar um ambiente terrestre. Então vejam, os sapos, as rãs e as pererecas, os anfíbios, eles são aqueles que conquistam o ambiente terrestre, mas não dominam o ambiente terrestre. Por quê? Porque eles ainda são muito sensíveis à água, principalmente no aspecto da reprodução, mas também por ter uma pele fina e precisarem
sempre estar úmido, tá bem? Um aspecto importante da metamorfose é que esse rabinho gradativamente vai sumir, né? Vai ocorrer uma autofagia do rabo, e os lisossomos atuam nesse processo, vocês aprenderam lá no primeiro ano, os lisossomos, as patas vão se desenvolvendo até que ele vire um sapo adulto. Olha lá um abraço nupcial, bem? Os girinos aqui, bem? É muito comum nos sapos um dimorfismo sexual muito grande, porque os machos geralmente são menores, menos coloridos. Olha lá que bonito esse abraço nupcial dessas pererecas. Olha as ventosas aqui. Ok? Então tem uma série de exemplos. Então, o primeiro grupo que nós estudamos foram os anuros. Anuros. Né? O segundo grupo é o grupo dos ápodes. Os ápodes, A significa não, pó dos pés, sem pés, são anfíbios sem pés. Né? Quem são eles? São as cecílias. Cecílias. Não um pouquinho diferente, né? Mas são animais que vivem a maior parte do tempo enterrados, né? Lembram meio que uma cobra, meio que uma minhoca, não é nada disso, é um anfíbio. Tá bem? E os urodelos, que são as salamandras. As salamandras lembram muitos répteis, né? É muito comum essa dúvida. Mas isso não é um réptil, professor? Não, não é um réptil, isso é um anfíbio. Por quê? Pele fina, úmida, cheia de glândulas, vascularizada. Réptil é a nossa próxima aula, vocês vão ver que são animais de pele grossa, pele queratinizada, pele impermeabilizada. Então isso é um anfíbio, são os urodelos. Então, anuras, ápodas e urodelos. E aí, lembrando que os anfíbios estão sofrendo um ataque, né, muito grande e correm grande risco de entrar em extinção. Por que isso está acontecendo? Primeiro, pelo efeito estufa, aumento da temperatura, né, faz com que os ciclos de chuva mudem de forma muito intensa. Né? A destruição da camada de ozônio aumenta a radiação ultravioleta e os sapos têm a pele muito fina. E a poluição ambiental com as chuvas ácidas dificultam a reprodução dos sapos. Sem contar que muitos locais estão sendo aterrados para construções. Né? Se você pegar a nossa região aqui do Alto Tietê, é uma região que sempre teve muito anfíbio, muito anfíbio. Né? Por exemplo, a região aqui do Instituto Federal era um verdadeiro criadouro de anfíbios. Né? Uma quantidade grande de sapos, rãs pererecas. As regiões vão sendo aterradas, os espaços para reprodução vão diminuindo e os sapos e anfíbios, de um modo geral, né, estão diminuindo bastante. Tá bem? Muito bem, então quando você encontrar um anfíbio, cuide dele. Não precisa ter medo, ele não causa nenhum mal, é um animal extremamente inofensivo, né? E a gente tem que respeitar. Tá bem? Pessoal, um grande abraço, até a próxima.